10h04, muito bom dia, tá no ar o Do Bom e do Melhor aqui pela Rádio Bandeirantes, pelas emissoras afiliadas que compõem a rede Bandeirantes de rádio, pelos aplicativos Bandplay e Band Rádios e ainda com a nossa transmissão ao vivo por imagens no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Por lá já tá o nosso chat, o nosso bate-papo, sempre disponível, aberto para você, ouvinte internauta, participar aqui conosco, interagir, mandar as perguntas, as dúvidas, né? A gente vai repassar tudo para os nossos convidados, né? Então já estamos aqui no YouTube também, tô aqui já abrindo o nosso WhatsApp. O WhatsApp é mais um canal que o ouvinte pode mandar as perguntas e pular de áudio, né? As mensagens de áudio também, a gente gosta de ouvir a voz do nosso ouvinte, a pessoa que está ali acompanhando, né? Nos fazendo companhia. Então vou reforçar aqui o nosso número de WhatsApp, vamos lá. 11 999 048756. Tá aí, esse é o nosso número de WhatsApp, além do nosso chat no YouTube, todas as plataformas, as redes sociais, e a gente vai agora divulgar, compartilhar, dividir as atrações, não é, do programa de hoje. A gente vai conversar em instantes aqui, já está conectada em áudio e vídeo com a psicóloga, né, a psicóloga, a Letícia Bunaum. A gente vai falar sobre o transtorno explosivo intermitente, popularmente conhecido como a síndrome do Hulk, não é? A gente vai entender direitinho o que é esse transtorno e a Letícia Bunaum vai ajudar a gente, né? E vai explicar direitinho sobre, então, a síndrome do Hulk. E na segunda hora, na segunda parte do programa, já aqui nos nossos estúdios, o ator, autor, roteirista, diretor Pedro Cardoso que está no Brasil, não é? Está com 2 espetáculos aqui em São Paulo, está também com espetáculos no Rio de Janeiro e vai falar tudo sobre o recém-nascido e o alto-falante, não é? Que está em cartaz aqui e dividir algumas curiosidades, algumas histórias, não é? Dessa trajetória tão bem sucedida no teatro, no cinema, na televisão, papéis marcantes, prêmios importantes que o Pedro recebeu. E daqui a pouquinho, então, na segunda hora, na segunda parte do programa, o ator Pedro Cardoso aqui conosco. Mas agora a gente já vai abrir, então, o nosso Plantão Médico Bandeirantes. Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo já o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo aqui a psicóloga Letícia Bunaum. Tudo bem, Letícia, como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, viu? A Letícia tá na 1 ou tá na 2? Tá na 2 aqui? Acho que ela não tá me ouvindo então. A gente vai tentar aqui o contato por Skype. A doutora está no Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? A Letícia Bunaum fala do Rio de Janeiro. A gente vai tentar aqui o contato, então. Não sei se ela está me ouvindo. Eu também não estou ouvindo. Agora sim. Eu estou ouvindo. Tudo bem, Letícia? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Letícia, falei certo o seu sobrenome? Letícia Bunaum. Bunaum. A gente convidou a Letícia Bunaum para falar sobre o transtorno explosivo intermitente, popularmente conhecida como a síndrome do Hulk, não é? E numa sociedade, não é, Letícia, cada vez mais violenta, agressiva, que uma fechada no trânsito ali que acontece, vira um assassinato, não é? Uma demora na fila do banco, vira um grande barraco. A gente precisa falar disso, né? Então, te convidei justamente para a gente entender o que caracteriza de fato o transtorno explosivo intermitente de uma situação de estresse que estamos todos sujeitos, né? Começando aqui do começo, o que caracteriza a síndrome do Hulk? Peraí, só um instantinho, caiu o fone aqui. O transtorno intermitivo explosivo, o que acontece? É uma doença psiquiátrica, é uma doença mental que é caracterizada por pequenos gatilhos de raiva que desencadeiam ataques explosivos totalmente descontrolados. Ele já é reconhecido no CID, né? No CID, que é o Código Internacional de Doenças, no DSM-5, também, que é o Código de Doenças Mentais, usado muito pelos profissionais da saúde mental. Então, assim, é considerado, de fato, uma doença mental. Portanto, precisa ser diagnosticado e tratado, como qualquer outra doença, né? E o que acontece? A gente começa, todas as pessoas têm gatilhos,
né? Gatilhos que provocam irritabilidade. Quem tem o transtorno intermitente explosivo, o que acontece? Esse gatilho de pequenas irritabilidades vão evoluindo de uma forma muito rápida para a raiva, para o ódio, para a ira. E aí, nesse momento, não existe mais o controle sobre as suas emoções. E aí, de fato, eles entram num estágio de fúria, né? E aí eles começam a tirar objetos, a agredir verbalmente, agredir fisicamente. Então, é de fato uma doença que precisa ser tratada, tá? Muitas vezes ela é confundida com outras doenças de alto nível de impulso também, né? Mas o transtorno intermitente explosivo, ele é sim uma doença muito perigosa, porque coloca tanto a pessoa que sofre dessa doença, como as pessoas que interagem com ela, ou que podem passar pela vida dela, disparar pequenos gatilhos como alvos muito importantes. Essas pessoas, elas têm dificuldade em todas as áreas da vida dela, né? Desde da área pessoal, a acadêmica, profissional, costumam terminar relacionamentos, divórcios, serem demitidos por conta de um diagnóstico não realizado e, consequentemente, um tratamento que não aconteceu. Letícia, mas esse transtorno, né, o indivíduo, Uhum, ele ataca o terceiro, mas ele se coloca também numa situação vulnerável, isso ele se automutila, ele pensa em tirar a própria vida, ou essa explosão acontece com o terceiro, com o outro? Geralmente acontece com objetos e com o outro, mas quando a raiva muito o gatilho parte, né, do que essa pessoa fez, de uma culpa dessa pessoa ou algum gatilho interno, essa pessoa sim também pode se automutilar e praticar agressão a si mesmo. Essa manifestação começa na infância, a pessoa vai desenvolvendo, já se sabe a causa disso, por exemplo, é genética, é É, biológica, é ambiental, na é. infância já começa ali os traços da criança? O TEI, ele geralmente começa assim, na infância. As crianças já começam a apresentar alguns sinais de agressividade importantes, né? Explosivos mesmo. A causa ainda não muito esclarecida, porque o TEI não é um transtorno ainda muito estudado, né? Portanto, ainda é subdiagnosticado, né? Tem muitas pessoas que têm esse transtorno e que não têm o diagnóstico, infelizmente, ou têm um diagnóstico equivocado. Agora, as causas, né, que a gente conhece são geralmente de famílias desestruturadas, aonde é normalizado a agressividade, aonde é normalizado ataques a objetos, a outras pessoas, ataques verbais e até físicos. Acontece também a base genética. Muitas vezes tem um parente próximo que também é diagnosticado com TEI. E também tem a questão química, a questão biológica, que já foi constatado que essas pessoas têm baixo nível de serotonina, né? Que é a substância que nos proporciona prazer, que nos proporciona bem-estar. Então, essas pessoas são mais propensas à irritabilidade. Letícia, mas você falou dos casos subnotificados, né? Fico imaginando Sim. ali numa escola mesmo, né? Um professor que é difícil, né? Então, identificar e fazer mesmo o diagnóstico, né? Porque tem crianças, se você colocar ali no berçário, nos primeiros anos escolares, né? Tem um coleguinha que acaba mordendo o outro, que acaba empurrando, isso acontece, é coisa de criança, tem Sim. também as birras, não é? Então, eu fico imaginando aqui a dificuldade mesmo, né? De fechar diagnóstico, ainda mais com uma síndrome, como você colocou aqui, que ainda não foi tão estudada, né? Então, às vezes, ali algumas práticas elas acabam se confundindo, não? Com certeza. Para fechar o diagnóstico,
do TEI, é preciso, assim, com muitos critérios, muitas visitas ao profissional. Não é um diagnóstico que a gente fecha com uma sessão, não são várias sessões. A gente tem que ter contato com os parentes dessa pessoa, dessa criança, com os professores, com todas as pessoas que convivem com ela. Relatos nos são muito importantes também, né? Por quê? Tem outros transtornos muito semelhantes. Por exemplo, até o transtorno de psicopatia, né? Que é o transtorno de personalidade antissocial. Ele gera atitudes semelhantes ao TEI. Só que o que acontece? Qual a grande diferença? Quem tem esses ataques explosivos pelo TEI tem, logo em seguida, culpa, né, um sentimento de incapacidade, de gerenciamento dos seus próprios sentimentos, baixa autoestima, a pessoa fica realmente muito mobilizada emocionalmente pelo que ele fez. Quem tem o transtorno de psicopatia, né, de transtorno de personalidade antissocial, ou até mesmo as crianças que têm personalidade opositiva desafiador, que tem o transtorno positivo desafiador, que tem o transtorno de conduta, essas pessoas não sentem culpa. Elas são isentas de culpa. Então, aí está uma grande diferença. Né, No TEI, entre... no TEI, na síndrome do Hulk, no transtorno explosivo intermitente, ela tem culpa, ela sente culpa. Sofre muito, causa um elevado nível de sofrimento, de baixa autoestima, né? A pessoa, ela muitas vezes é excluída, e assim, por uma coisa que não é porque não é premeditado. Né? Esses ataques explosivos, eles acontecem sem ser premeditado. Né? Então, a pessoa não faz isso, não planeja isso. Acontece diante de um gatilho. E cada um tem gatilhos mais específicos, né, que disparam essa irritabilidade e aí vai evoluindo até a fúria. Né? Então, cada um tem. Por isso, a importância da terapia nesses casos, né, para que eles possam, principalmente, a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque eles têm a oportunidade de identificar esse gatilho. Que gatilhos são esses, né, que disparam a minha irritabilidade? Né? E como lidar com ela? Como eu controlar meus pensamentos para não chegar nesse nível? Mas, muitas vezes, a própria terapia não é suficiente. A gente precisa também de um suporte medicamentoso. Por quê? Pode falar. Não, a gente já vai entrar no tratamento, mas só para eu não perder aqui o gancho. Então, pelo que eu estou entendendo, Letícia, a pessoa, ela vamos dizer assim, normal, né? Ela tem um convívio ali com os familiares, com amigos, né? No trabalho, mas alguma coisa desperta nela esse gatilho e é como se estivesse sentado num barril de pólvora. Ele vai explodir em algum momento, a gente não sabe quando. Ela tem um comportamento ali, mas... devido a esse gatilho é que ela vai ter, então, essa explosão. É isso? É isso. Exatamente isso. Então, por que é angustiante quem tem essa síndrome, né? Esse transtorno? É angustiante porque a pessoa não sabe em que momento isso pode acontecer. E tem a sensação muito clara de que, se acontecer, não vai saber como lidar. Porque a pessoa fica totalmente desprovida do racional. Entendeu? A pessoa fica totalmente fora de si, como o Hulk, que eu costumo até brincar, porque eu atendo crianças também, né? E eu costumo brincar com essas crianças dizendo que o... Acho que perdemos aqui o áudio. Tô vendo ainda aqui a Letícia. Acho que a gente perdeu o áudio. Voltou? Voltou, agora sim. Por gentileza. Tá. Eu costumo falar para as crianças que o Hulk, né? Porque tem muita criança que tem uma atração pelo Hulk, por algum motivo, né? E eu costumo explicar essa questão do Hulk, que ele se transforma num super-herói através da raiva. E que sentir raiva não é algo legal. Faz mal, principalmente para quem sente. A raiva é um sentimento que a gente precisa tentar elaborar de uma forma bem bacana e que, durante o episódio de raiva, não é o momento da gente adotar qualquer tipo de atitude. A gente tem que se reequilibrar para depois, então,
adotar uma atitude. Então, isso a gente trabalha muito com a criança, só que com a criança com TEI é mais difícil. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no nosso quadro de saúde, de prestação de serviço, com a Letícia Bunaun, que é psicóloga, e hoje falando sobre a síndrome do Hulk, o transtorno explosivo intermitente, né? Ajudando a entender um pouco mais sobre esse transtorno. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o tratamento, não é? O José Marciano está aqui já participando conosco, o Laureano Arantes Neto, na Vila Remo, Zona Sul de São Paulo, está aqui, a Ivone Rodrigues, o André HQ, a Aldélia Vido, a Mariana Martinez também está aqui, Regina Barros de São Carlos, Vladimir Luquezzi, Romeu Mota, muita gente participando. A gente vai repassar em instantes aqui as dúvidas para a Letícia Bunaun, né? Mas você falou que é angustiante, né, para a pessoa que tem a síndrome, porque não sabe em que momento isso vai acontecer. Mas ela então não tem consciência? No momento que ela está tomada pela fúria, ela está totalmente sem racionalidade, ou seja, está inconsciente praticamente dos seus atos. Ele sabe o que está acontecendo, está vendo, mas não está conseguindo se controlar. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, que destroem objetos que amam, né? Que são de valor até afetivo, mas que nesse momento não tem o menor freio inibitório para se autocontrolar. E aí destroem objetos importantes, atacam pessoas, né, de uma forma, às vezes, muito agressiva, porque temos episódios, muitas pessoas, por exemplo, têm características de episódios mais leves e mais constantes, outras de episódios mais severos e não tão constantes. Né? Aí existe uma certa diferença de nível, né, no próprio transtorno. Letícia, mas você colocou aqui muitas vezes de arremessar objetos, de quebrar objetos, né? Dessa relação com objetos. Essa é uma das características? Ou a TEI, o transtorno, pode ser só verbal ou é uma agressão física? O caso do objeto, ele é importante para diagnosticar o transtorno? Sim, geralmente as pessoas tendem a iniciar com objetos, né? Porque objetos trazem consequências não tão importantes, né? Então a gente começa com objetos. Agressão verbal, sim, faz parte. Tem pessoas com TEI que não chegam no nível de fúria da agressão física a outros, né? Mas ficam no nível de agressão verbal, de xingamentos, enfim, de explosões verbais, tá? Usando palavrões, inclusive às vezes com figuras de autoridade, com chefes, né, com coordenadores, e por isso muitas vezes são demitidos, por melhores profissionais que sejam. E crianças também, né, que têm esse transtorno, vivem na coordenação e sempre se sentindo muito injustiçados, né, porque o que aconteceu não foi planejado, não foi idealizado e muito menos desejado. O Antônio Lino de Itaquera perguntando aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, doutora. Pode-se afirmar que todos ou a maioria dos feminicídios é ocasionada por homens acometidos pela síndrome do Hulk? Existe já algum estudo que associa essa violência, os casos de feminicídios, de assassinato, com a síndrome, com o transtorno? Acho que a gente perdeu de novo aqui o contato. Não, voltou. Isso. Voltou. Eu escutei até a questão do feminicídio, né? Isso, é o Se Antônio pode Lino de ser. Itaquera, ele mandou uma Sim. pergunta aqui, se pode-se afirmar que todos ou a maioria dos feminicídios é ocasionada por homens acometidos pela síndrome do Hulk? Olha, isso é uma questão polêmica, né? Por quê? Pode ser, mas não na maioria, né? Porque geralmente os feminicídios eles são premeditados, eles são planejados, e isso já impossibilita que seja cometido por uma pessoa com TEI, né? A pessoa com TEI, ela explode, mas ela, como eu falei, é sem planejamento e com uma culpa muito grande depois. E se a gente observar,
toda pessoa que pratica o feminicídio, todo homem que faz isso, eles não demonstram culpa posterior, né? Se demonstram, é uma forma de, né, poder mobilizar o público, né, o Ministério Público, mas geralmente eles são pessoas, na minha opinião, tá? Com transtornos outros, ou narcísico, ou transtorno de personalidade narcisista, ou principalmente o transtorno de personalidade antissocial. O Evandro Lamogra está aqui participando conosco, está gostando aqui do tema, não conhecia, não é? A síndrome do Hulk, né? Ela é pouco falada, Letícia? Sim, infelizmente ela é pouco falada, por isso que eu falo para você, né? Que ela é pouco estudada também, mas é de grande importância e faz parte, né? Ela é considerada uma doença internacional no qual a gente tem todos os CIDs, estão lá, se você procurar, está lá, transtorno explosivo intermitente. Tem CID, tem DSM, ou seja, é uma doença que ela pode acontecer sozinha e pode também estar associada a outras doenças O Dário, mentais, o né? Dário Vidal Fernandes da Vila Monumento, ele tá gostando aqui, ouvindo com atenção, porque ele adora a psicologia, não é? E nessa mesma linha, o Maurício Chigac, ele falou aqui no chat, nossa, existem tantos transtornos que a gente nem imagina, né? A cabeça das pessoas pode ir a lugares inimagináveis, né? Tá adorando aqui a entrevista, não é? E a Ivone Rodrigues, ela quer saber se existe uma predominância do sexo masculino. Sim, existe. Existe a predominância do sexo masculino no TEI, sim. E tem agora também perguntas de áudio. Aqui a gente vai ligar aqui o nosso WhatsApp e repassar aqui algumas dúvidas, algumas perguntas para a Letícia Bunal. Vamos lá. Bom dia, Maria Eugênia. Bom dia, Danilo, a Ana de Santos. Bom programa para vocês, tá bom? E bom final de semana. Na escuta, como sempre. Beijão para vocês. Opa, obrigado, Ana. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Aqui é Evandro de Jandira, que sou formado em psicologia, então pergunte aí para a colega psicóloga como as pessoas podem identificar esse transtorno e conviver com pessoas com esse transtorno, tá? Que eu, no meu tempo de faculdade, não vi, mas também sou formado há muito tempo. Muito obrigado. Ótimo programa, como sempre, Danilo. Muito obrigado, viu? A gente já falou um pouquinho, né, de identificar, mas se quiser reforçar, Letícia, mas daí tem também uma outra pergunta que acho que dá pra gente encaixar aqui, que chegou aqui no nosso chat do YouTube, que é sobre ter o controle, não é? Como se controlar, como controlar o TEI? É o André Monteiro. Tá. Vamos para a primeira ou para a segunda? Vamos lá, vamos para a primeira que atendeu o nosso ouvinte. Tá bom. Então vamos lá. Sintomas mais importantes, né? A questão do descontrole emocional, né? Com total perda de razão, ataques de raiva, agressão física e verbal, irritabilidade, impaciência, baixa tolerância a frustrações. Essas pessoas com pequenas frustrações já podem virar a chave. Reações descontroladas e desproporcionais ao fato, né? Às vezes um fato pequenininho já serve como um grande gatilho. Batimentos cardíacos são acelerados, sudorese, elevado nível de impulsividade, tensão muscular, enxaqueca também. A enxaqueca, ela pode fazer parte desse quadro. Esses são os sintomas principais, tá? A segunda pergunta, qual é? Sobre o controle, né? No momento desse aí. Claro que a gente vai agora entrar sobre o tratamento, né? O tratamento medicamentoso, mas o controle na hora ali, doutora? Veja bem, as pessoas diagnosticadas, tá? Quando a pessoa é diagnosticada, a família já recebe também a orientação, a família, a escola, de como está lidando com essa pessoa. Primeiro entendendo a situação dela, né? Que é uma pessoa que está sentindo raiva e que não está dando conta de lidar com aquela raiva. Então, essa pessoa tem que ter essa né, visão, essa compreensão. E aí, tentar acolher essa pessoa, conversar com essa pessoa, enfim, explicando para ela que ela está fora de controle, mas que ela está ali para ajudar.
né? Que ela entende o que está acontecendo. E se essa pessoa tiver sob o efeito de medicação e sob terapia, tudo isso é muito mais facilitado, né? Então, o tratamento, que acho que a gente vai falar depois, né? Acredito eu, Podemos falar, é, doutora? podemos falar? Então, tá bom. Então, o tratamento pós-diagnóstico existe, porque assim, os psicólogos, geralmente essas pessoas procuram primeiro o psicólogo, né? E aí o psicólogo, levantando essa hipótese diagnóstica, porque nós psicólogos, nós trabalhamos com hipóteses diagnósticas. E aí, tendo essa hipótese, a gente encaminha para o psiquiatra, né? E aí o psiquiatra, ele vai fechar o diagnóstico. E, consequentemente, após o diagnóstico de TEI, ele vai medicar. Que tipo de medicamento é usado no TEI? É usado um medicamento para o humor, para a estabilidade do humor, para a qualidade do humor também. Tem também pessoas que precisam usar antipsicóticos, né? E aí, basicamente, são esses a medicação, né? E quando a pessoa está entrando numa crise, existe o que os psicólogos, os psiquiatras prescrevem, chamado de SOS. Né? Então, se a pessoa está começando a fazer a crise, está sentindo, eles usam ansiolíticos sublinguais que fazem efeito imediato, tá? E que evitam crises. Então, Ah, assim, isso é a parte medicamentosa, né? E tem a parte psicológica, né? O que significa? A pessoa se conscientizar, né, que a gente chama de psicoeducação. O que é psicoeducação? É a pessoa entender o seu próprio transtorno, o que acontece com ela, né? Como isso acontece? Quais são os gatilhos que, especialmente nela, despertam a irritabilidade? E que aí, com quem tem TEI, o que acontece? Quando nós, que não temos TEI, temos a irritabilidade, a gente já começa, na irritabilidade, a controlar os nossos pensamentos, a nossa respiração, racionalizar. E aí evitar, eu costumo dizer, evitar que chegue da irritabilidade a raiva. A raiva já fica um pouquinho mais difícil de controlar, mas a gente consegue. Aí vai, se não conseguir, né, se não tentar, a gente encaminha para o ódio. O ódio fica ainda mais difícil da gente lidar, mas ainda dá para lidar. Aí vai, se a gente não lider, deixa passar, evolui para a ira, que é para a fúria. Aí realmente fica muito difícil. É o que acontece com quem tentei. Eles não conseguem lidar com nenhuma dessas fases. Eles aprendem a lidar com a terapia. Né? Na terapia, eles aprendem a lidar a controlar desde a irritabilidade, para não deixar evoluir até chegar na explosão de raiva. muitos ouvintes participando aqui conosco, né? A Cleusa Muniz de Santos, né? Adorando aqui o tema. A Nelly Melo mandou aqui, acho que a grande maioria já perdeu o controle em algum momento da vida, não é? Principalmente em algumas Sim, situações, né? Mas daí sim. a Letícia Bunaum, psicóloga, está ajudando a gente a entender, não é? A diferença mesmo de uma síndrome, de um transtorno, né? Explosivo intermitente, no Uhum. caso, para situações corriqueiras mesmo, de estresse, de raiva, de ódio, enfim, não é? A Lúcia Sim. Maria Messina da Vila Mariana, parabéns pelo tema, Danilo. A doutora é bem clara para explicar esse transtorno, né? Pois nem todos conhecem e podem estar expostos a situações perigosas sem saber como lidar com o problema, não é? Sem sofrer ou causar um dano irreversível. A Denise Corrochano pergunta dos medicamentos, são medicamentos controlados, não, doutora? São todos medicamentos controlados, né? Isso quem pode falar melhor é a área de psiquiatria, né? Mas como eu expliquei, todos são controlados, né? São geralmente medicações para humor, né? Que é um tratamento a longo prazo, que só começa a fazer efeito de 15 dias a um mês pós início de uso. Tá? Tem também estabilizadores de humor, tem para a qualidade do humor, para melhorar a qualidade, que é a questão, muitos à base de serotonina, né? Que é uma falta que muitas pessoas que têm TEI têm no organismo. É, tem
estabilizadores do humor para impedir essa oscilação, né? E também tem o SOS, que eu expliquei para vocês, né? Que são ansiolíticos, que quando a pessoa começa a sentir que a irritabilidade está difícil de controlar, já pode fazer uso, que é de forma sublingual. Então, em poucos minutos, já consegue se acalmar. Doutora, vou repassar aqui mais algumas perguntas, dá tempo aqui dos nossos ouvintes, muita gente com dúvida aqui. Vou colocar mais uma aqui de áudio, vamos ouvir. Queria também, se fosse possível, que ela explicasse se esses surtos da síndrome do Hulk, se eles são longos, ou seja, se a pessoa tem só um surto imediato, uma reação ao gatilho, ou se ela vai manter essa irritabilidade aí durante um longo tempo, ou seja, se aborreceu no trânsito, ela vai voltar para casa já transtornada. Quanto tempo costumam demorar esses surtos? Esses surtos não são tão demorados assim, não. Eles acontecem, a pessoa explode, bota aquilo tudo para fora, até que ela tem, né, um lapso de consciência. E aí viu a destruição que ela fez. Né? E aí vem a culpa, vem tudo isso. Essas pessoas que explodem no trânsito não necessariamente têm TEI. Né? É como o Danilo falou, né? A sociedade está muito estressada. Né? Então, agora, poucos gatilhos já servem para muitas pessoas sem TEI explodirem. Né? Só que as pessoas que não têm TEI, elas não ficam totalmente desprovidas de consciência, como as pessoas que têm TEI. Né? Então, assim, elas costumam também sentir culpa, alguns casos sim, outros casos não. E claro que após esses episódios, dá um desconforto emocional que perdura por algum tempo, tá? Mesmo para quem não tem TEI. Não é tão rápido o desconforto, mas o episódio, ele não é demorado. Não tão demorado. Mais uma aqui de áudio, dá tempo aqui, vamos lá. Aqui é o Luiz, do Rio de Janeiro, e eu queria saber da doutora Letícia quais seriam, né, os remédios aí que seriam utilizados para tratar essa síndrome do Hulk, e se demora muito, né, desde quando a pessoa começa a fazer o tratamento, dela conseguir atingir aí uma situação de normalidade. A medicação eu já falei mais ou menos, né, aqui hoje, que seria mais com o psiquiatra, né, mais da área deles, mas geralmente são medicações antidepressivas, estabilizadores do humor e SOS ansiolíticos, né, de ansiolíticos. Após o início da medicação, o prazo de efeito é de 15 a 1 mês, o SOS, o efeito é imediato. Se associado à terapia, a resposta costuma não demorar muito, não, tá? É uma resposta rápida. Só que esse transtorno... Peraí, caiu o meu fone. Esse transtorno não tem cura, tá? Só para ficar claro para vocês, é uma condição crônica. Portanto, ela precisa de tratamentos constantes. Essa era a dúvida do Laureano que mandou aqui mensagem, né? Letícia, essa síndrome tem cura ou é algo que a pessoa vai lidar para sempre em sua vida? Então, tá respondido aqui para o Laureano Arantes Neto, é crônico, sim, né? Crônico. Crônico como qualquer, a grande maioria dos transtornos, né? Eles são crônicos. Né? Tem algumas exceções, mas podemos TDAH, temos os transtornos de personalidade, são todos crônicos, né? Então, assim, a grande maioria, tirando o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, algum deles, eles têm cura, né? Mas a grande maioria são crônicos, porém tratáveis, todos tratáveis. O Osório Simões de São Vicente está aqui também acompanhando. A Silvana tem uma pergunta aqui. Bom dia a todos. Temos visto no trânsito comportamentos violentos, né, que inclusive terminam em homicídio por parte dos motoristas, de um dos motoristas, né? Do ponto de vista jurídico, é uma doença que levaria à absolvição do homicida? Não. Não, ainda juridicamente não é considerado como motivo para absolvição. Mas acho que, atualmente, nenhum dos transtornos justifica, pode atenuar, de repente, a esquizofrênico, por exemplo, né? Que, aliás, a proporção de esquizofrenia, nesse momento, é igual à do TEI.
né, de reincidência, né? A gente tem 1 a 2% de diagnóstico de esquizofrênicos e de TEI também. Talvez por conta do subdiagnóstico de TEI, né? Porque eu acredito que o diagnóstico, que a proporção seja muito maior, né? Mas não é amenizado. A A Loreta, pena é igual. desculpa, doutora. A Loreta Bellini, do bairro de Santana, também está aqui. A Silvia Stanzioni mandou mensagem. A Nelly Melo já li aqui a mensagem dela também. E aí tem aqui uma dúvida do Zeca Videira, ele é daqui de São Paulo. Ele fala, devido a essa pouca informação sobre esse distúrbio, pode uma pessoa ainda sem esse diagnóstico ser aprovada, por exemplo, num concurso, né, para polícia ou forças de segurança com acesso a armas, né? E neste caso ele pergunta aqui dos riscos, né? Então, essa explosão que essa pessoa tem com essa síndrome pode vir aqui ao caso de ter um assassinato também, não, doutora? Com certeza. Porém, existe, né, uma avaliação psicológica, psiquiátrica, antes da admissão dessas pessoas, né, nesse tipo de profissão, né? Então, a gente espera que, se houver essa avaliação bem feita, essa pessoa não seja aprovada para esse tipo de profissão. Queria agradecer demais aqui a participação da Letícia Bunaum, psicóloga, né, ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre esse transtorno, o transtorno explosivo intermitente, TEI, popularmente conhecido como síndrome do Hulk, né? Muita gente não conhecia aqui, hoje a gente passou a entender e conhecer um pouquinho mais sobre esse distúrbio, não é? E convido aqui os ouvintes a continuarem acompanhando o debate que a Letícia propõe aqui nas redes sociais, né? É Letícia Bunaum psicóloga, né? Por lá tem lives, tem depoimentos, né? E tem, claro, outros assuntos, tudo sobre a psicologia e a psicopedagoga. Na verdade, eu sou psicóloga, Psicóloga. psicopedagoga e sou gestora também do Espaço Bunaum, que é um espaço multidisciplinar, onde a gente faz, inclusive, o próprio diagnóstico de uma forma interdisciplinar, né? A pessoa pode passar pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo neurologista, enfim. Nós temos mais de 15 especialidades aqui e ficamos no Rio de Janeiro. Então, só acompanhar Letícia Bunaum, psicóloga, e pular aí outros assuntos também, que nas lives, nos conteúdos todos aqui, a doutora vai discutindo, não é? Letícia, brigadíssimo, viu, pela atenção, pelo seu tempo, pela disponibilidade prazer, aqui Danilo. conosco. Tá bom, um beijo grande para todos vocês, para os ouvintes também. Obrigado, tá? bom fim de semana. Tá, igualmente. Tchau.